다 동아들이야. 되니. 야시 니们国的 你们들이야. 베베. 안주 초쇼 난겐기. Hoje, no nono dia dos ensinamentos de verão, eu gostaria de desejar a todos os monges e monjas nos diversos monastérios e também os centros de Dharma e os amigos de Dharma do Oriente e do Ocidente, e principalmente também todos os nossos amigos e parentes no Tibete. Eu gostaria de desejar a todos vocês um Tashidale. E ontem, nós deveríamos ter ensinamentos e a pausa deveria ser amanhã. Porém, ontem eu tomei um tempo para desenvolver os ensinamentos de hoje, porque realmente são ensinamentos muito complexos. E também, como eu mencionei no outro dia, eu pensei que eu gostaria de começar com um tópico do budismo o quanto antes. E há várias razões. Uma delas é que muitos de vocês estão esperando sobre isso. Então, muitas pessoas estão me encorajando a começar a falar sobre isso. E eu pensei que eu deveria começar isso o mais rápido possível. E por isso não foi possível ensinar ontem. Então, eu peço desculpas por isso. Então, hoje, como eu já expliquei no outro dia, a tradição dos 6 ramos dos Vedas, todos se desenvolveram a partir das tradições dos Vedas e dos Brahmanas e dos Upanishads. E agora, e dos Brahmanas, o Upanishads, os Upanishads, aconteceu algo diferente com eles. E eu vou explicar agora, brevemente, como foi esse desenvolvimento. Agora, na era da filosofia, o que aconteceu é que primeiro havia os sutras. E eles se desenvolveram a partir dos Brahmanas. Então, havia os 6 darshanas, ou as 6 escolas ortodoxas, que se desenvolveram a partir dos Upanishads. Agora, no geral, há muitas visões diferentes que se desenvolveram nessa era. E a principal razão para haver tantas diferentes visões ou escolas filosóficas é que a visão apresentada nos Upanishads são principalmente registros das ideias que ocorreram às pessoas, e elas aparecem principalmente em fragmentos. Elas não são completamente lógicas, não são textos de lógica. Então, por essa razão, os 6 darshanas, essas 6 escolas, quando a escola Sankhya apareceu, somente aí, somente nesse momento, é que uma escola de lógica cuidadosa, rigorosa, profunda se desenvolveu. E agora, o que essas filosofias estão investigando? Elas estão investigando as conexões entre a mente e a matéria, a natureza do mundo. O que irá acontecer conosco no futuro? Quais são os melhores planos para nós investigarmos para o futuro? Então, esses são como subtópicos que eles investigaram em grande detalhe.
Então, basicamente, a primeira filosofia que se desenvolveu, que tinha um sistema filosófico completo, foi a Sankhya. E por que foi a primeira? Todas as escolas posteriores, todas mostram uma grande influência da escola Samkhya. Então, se nós começarmos com a Samkhya, então a última, a sexta dessas 6 darshanas, ou escolas filosóficas, é o Vedanta. E porque há outras escolas que apareceram primariamente para investigar o significado das coisas, a Vedanta também apareceu como para competir com a escola Sankhya. E houve muita pesquisa e muito interesse nessa escola. E, particularmente, a Advaita Vedanta, a escola Vedanta não dual, que diz que o Brahma e o eu não são dois. Devido a isso, muitas pessoas elogiaram essa tradição Vedanta. E por causa do desenvolvimento desses 6 darshanas, as escolas ortodoxas, há um sistema completo de filosófico que surgiu na Índia. E esse sistema atingiu um nível muito elevado em termos da palavra filosofia. E não apenas essas 72 escolas filosóficas, há muitas escolas que apareceram. Por exemplo, há um sutra que foi traduzido para o chinês e que é muito famoso, chamado Sutra da Mulher Kshatriya. Não é tão conhecido, não é tão conhecido no Tibete. No entanto, fala sobre 62 escolas filosóficas, ou 62 visões filosóficas. E da mesma forma, no texto original budista, no Triptaka, uma escritura diz que há 96 visões diferentes. Agora, as visões nessa época elas eram consideradas no geral inferiores. Portanto, apenas algumas foram preservadas continuamente até os dias de hoje. Então, aqueles que foram preservados são aquelas que estão contidas nessas 6 escolas ortodoxas. E dentre elas, a mais reconhecida delas é a filosofia Sankhya, a escola Samkhya. Por essa razão, ela é muito especial. E o texto raiz dessas 6 escolas filosóficas, elas estão escritas no estilo sutra. Elas estão escritas como sutras. Então, as palavras, elas são muito simples, elas estão escritas em verso e não são muito longas. E por essa razão, se você não tem um comentário e apenas ler o texto raiz, na verdade é difícil de você conseguir compreender. E a razão para o texto raiz das 6 escolas ortodoxas estarem nesse formato de sutra, isso é para ser mais fácil para os discípulos, para os estudantes memorizarem, para manterem na mente. Provavelmente essa é a razão deles estarem no estilo do sutra. Então, como eles foram escritos em versos, é mais fácil de memorizar. Se eles fossem escritos em prosa, seriam frases muito longas e mais difíceis de decorar.
E por volta do século VI antes da Era Comum, houve uma grande revolução no pensamento e na filosofia em todo o mundo. Havia o filósofo grego Pitágoras, e também o mestre persa Zoroastro, também havia o Confúcio, na China, e também o sábio indiano Kapila, o fundador da escola Sankhya. E da mesma forma, o Buda também apareceu, e todos esses apareceram por volta do mesmo período, provavelmente com um espaço de 1 ou 2 séculos no máximo. Todos apareceram um depois do outro. Todos apareceram nesse mesmo período. Então, esse é o momento do século 7, 8, antes da Era Comum, onde houve uma grande mudança na filosofia e no sistema de pensamento. Então, no geral, quando nós pensamos em filosofia no mundo, há muitas filosofias que surgiram com diversas visões, mas fundamentalmente as questões básicas, as quais elas estão investigando, são fundamentalmente as mesmas. E se nós fôssemos pensar sobre os ensinamentos básicos da filosofia, em termos de questões, a primeira questão seria: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu irei? Então, isso, as pessoas se perguntam isso: quem sou eu? De onde eu vim? Então, há esse sentimento que há um meu. Então, nós perguntamos: de onde eu vim? Qual é a origem de onde eu vim? E para onde eu irei no futuro? O que irá acontecer comigo? Então, esse tipo de dúvida, elas ocorrem conosco. E, basicamente, quando pensamos em filosofia, somente se você tiver questões ou dúvidas, você pode ter filosofia. Se você não tiver dúvidas e questões, então não há nenhuma maneira de você ter filosofia. E agora, a segunda questão é: qual é a relação entre mente e matéria? Qual é a relação entre as coisas externas e a mente interna? Há coisas que nós podemos ver, e também há a mente que nós não podemos ver, mas nós podemos senti-la. Então, essas duas coisas. E há algum fenômeno que transcende essas duas coisas? E a terceira questão é: não é apenas sobre nós, mas é como que é que esse mundo externo surgiu, veio a existir. Quando nós olhamos com os nossos olhos, as coisas que nós vemos, nós não pensamos que há algo além disso. Mas nós pensamos: o que é esse universo tão enorme, que é mais vasto do que aquilo que nós podemos ver? E havia no início um criador que fez esse mundo tão vasto. E o mundo muda também, certo? Como o sol ele surge, o sol ele se põe. E as mudanças nas 4 estações, quem faz essas mudanças todas ocorrerem? Essa é uma outra pergunta. E a quarta questão é: no caso de existir, na verdade, um criador do mundo, como que é esse criador? Qual é a aparência desse criador? Ele tem uma aparência de Deus ou de humano? Como que é? Como que é a aparência dele? Como é a personalidade desse ser? E quando nós olhamos para isso, nós vemos muitos desequilíbrios, inequalidades. Algumas pessoas são ricas, algumas pessoas são pobres. Algumas pessoas, a partir do momento que elas nascem em uma situação muito boa, outras nascem em uma situação muito ruim. Então, por que não é que todo mundo não tem uma boa situação? Por que algumas pessoas estão em uma má situação? Essa é uma outra forma de pensar sobre isso. Então, quando nós pensamos sobre um criador do mundo, então nós temos essas questões. O criador do mundo, ele é compassivo ou não? E também tem uma questão: ele tem uma forma
Ou tem uma forma como uma forma humana, ou é uma forma que não é aparente, como um Deus que não tem, na verdade, forma nenhuma. E a próxima questão é, de onde vem o mal, os erros? De onde vêm os maus atos, os atos errôneos? Qual que é a origem desses erros? E da mesma forma, como nós podemos alcançar um estado de felicidade perpétua, felicidade permanente? Há um local onde nós podemos ir e nossa experiência vai se tornar felicidade? Ou nosso nível de pensamento, ou assim por diante? Então, há muitas questões que surgem. Então, se nós resumirmos todas as questões da filosofia, então, basicamente, são essas. E eu expliquei dessa forma para fazer de uma forma mais simples para vocês compreenderem. Na verdade, talvez seja melhor eu falar sobre isso antes. No geral, quando nós pensamos sobre a história da filosofia indiana, mas não falando sobre a palavra filosofia, não a filosofia mundial, mas a filosofia indiana, o que eles chamam, todas as filosofias que dizem respeito à literatura védica, elas são chamadas de escolas ástica. Elas são chamadas de ástica ou escolas da existência. Então, elas chamam de... Então, todas as escolas que elas advêm da literatura védica, elas são chamadas de ástica ou escolas ortodoxas. E todas as que não aceitam os Vedas, que não vêm dos Vedas, elas são chamadas de nástica. Isso, na verdade, é a visão nihilista, uma visão ruim, uma visão errada. Então, quando nós pensamos sobre a visão existencialista, elas são consideradas melhores. E dentre elas, as 6. Essas são chamadas as 6 escolas ortodoxas. Então, 6 darshanas, ou 6 escolas ortodoxas hindus. Então, há a tradição dessas 6 escolas ortodoxas e das escolas não ortodoxas também. E o que é que delimita essas duas? Qual que é a linha que divide ambas? É claro que há muitas formas de responder isso. Se nós pegarmos a literatura védica, eles usam isso como base para a investigação, isso seria o mais apropriado. É que há um mestre indiano chamado Madhava Acharya, e ele provavelmente é um mestre do século XIV. E ele escreveu um texto chamado Um Sumário de Todos os Pontos de Vista, ou Sarva Darshana Sangraha. E esse texto ele explica detalhadamente todas as filosofias das 16 diferentes escolas, em grande detalhe. E o autor, ele mesmo, ele faz parte da escola Vedanta. Então, ele descreve como as outras escolas, todas essas escolas, elas discutem as coisas, elas abordam as coisas. E ele fala sobre a distância entre essas escolas e as escolas ortodoxas. Então, ele apresenta uma ordem que usa essa apresentação, essa distância como base.
Ele usa a própria escola dele, a visão Vedanta, como base. Então, eu tenho essa ordem aqui. A primeira seria a escola Lokayata. Aquelas que estão mais acima da lista são as que estão mais distantes dos Vedas. E as que estão mais baixo são as mais próximas dos Vedas. Então, a escola que está mais longe do Vedanta é a Lokayata, a escola Lokayata. Então, essa é a visão mais distante, mais diferente da visão Vedanta. E a segunda é a escola budista, e depois ao jainismo. Então, a última que está aqui é o yoga. E aqui eu não está listado a Vedanta, e a razão para isso é que o autor que fez essa ordem, ele mesmo é um Vedanta, então ele não colocou a Vedanta na lista dele. Então, se nós pensarmos qual que é a visão mais próxima é a Yoga e depois o Sankhya. Então, naquela época, o Vedanta, a maneira como eles veem as outras escolas indianas, e a maneira como eles consideravam a distância e a harmonia entre as diversas escolas, pode ser compreendido por olhar para essa lista. E na época que essas filosofias elas se desenvolveram, era como um período de revolução para a filosofia indiana, por uma perspectiva. Era uma época onde as pessoas estavam recompilando os antigos rituais e estavam estabelecendo leis. E elas também inventaram uma gramática e poética mais completas. E, em particular, como eu mencionei outro dia, eles investiram muito na ideia de geometria. Eles atingiram o coração da geometria, o cerne da geometria. E também houve muito avanço na matemática. E, particularmente, em pensamento filosófico, teve um grande avanço. Então, muitas diferentes escolas filosóficas se desenvolveram. E conforme elas foram se desenvolvendo, então, eventualmente, a filosofia budista ela pôde surgir e continuar a florescer. Porque ela estava num ambiente que era do qual a filosofia budista ela pôde se destacar e atingir uma visão muito elevada. Ela estava num ambiente e ela podia se desenvolver. Se fosse um ambiente diferente, poderia ter sido muito difícil para o budismo se desenvolver. E se tornar uma tão grande, e uma filosofia tão grande, tão eminente. E porque havia tantas filosofias que não eram filosofia, consideradas filosofia budista, e elas tinham um pensamento próprio. E por causa disso, a filosofia budista ela também foi capaz de avançar e se propagar. Então, se nós pensarmos a respeito dessas razões, nós deveríamos ser gratos às escolas ortodoxas hindus e considerá-las muito importantes. E da mesma forma, quando nós pensamos nesses textos filosóficos, eles são, na verdade, um grande feito que os antigos mestres deixaram para o mundo inteiro. Particularmente a escola Sankhya, que foi fundada pelo sábio Kapila, é como a escola ancestral de toda a filosofia budista. Então, ela é uma escola extremamente importante.
Da mesma forma, os ensinamentos budistas, eles foram estabelecidos pelo nosso guia, nosso professor, o Buda Shakyamuni. E ela avançou, floresceu, se disseminou de forma tão vasta e se desenvolveu tão grandemente. Então, essas duas filosofias elas são exemplos do grande desenvolvimento da filosofia indiana nesse período. E agora eu gostaria de dar uma introdução às 6 escolas ortodoxas, a cada uma delas. E agora, se eu dou uma introdução a cada uma dessas escolas, se eu fosse entrar em muitos detalhes, havia muita coisa para dizer. Eu levaria 2, 3 dias somente para falar sobre isso. Mas como o nosso tópico principal não é sobre essas escolas, eu irei apenas dar um pano de fundo histórico. Esse será o foco da minha introdução. Eu não planejo falar muito sobre a filosofia em si, mas no futuro, se eu tiver a oportunidade, é possível que eu poderia dar uma apresentação com um pouco mais de profundidade sobre elas. Se eu tiver essa oportunidade, eu poderia fazer mais pesquisa e dar mais ensinamento sobre isso. Então, se essa oportunidade surgir, eu gostaria de fazer isso. Mas hoje o que eu gostaria de fazer é apenas dar um pano de fundo histórico sobre essas escolas. Então, a primeira das 6 escolas ortodoxas é a Samkhya, a escola Samkhya. Então, dentre todas as tradições filosóficas da Índia, a Samkhya é reconhecida como sendo a mais antiga. E não apenas isso, é uma das mais antigas do mundo. A Samkhya é como uma das tradições filosóficas mais antigas do mundo. Então, eu acho que nós podemos falar isso. E a palavra Samkhya, ela aparece nos Upanishads. Até mesmo antes da escola Samkhya se desenvolver, a palavra ela já era usada. É claro que há muitas maneiras diferentes de explicar o nome, mas o significado original da palavra é contar. Então, dentre todos os acadêmicos que pesquisaram a escola Samkhya, um dos mais proeminentes e mais importantes, influentes, é um alemão, um acadêmico alemão chamado Garbe. E ele explica que a razão pela qual essa escola é conhecida como Samkhya, ou a escola do contar, é que todos os fenômenos eles estão incluídos na contagem de 2, originalmente, os constituintes originais. E porque tudo está contido nisso, então todas as outras escolas estão ridicularizando eles, os chamando de contadores. E por essa razão foi dado o nome a eles de Samkhya. Então é isso que esse acadêmico diz. E agora, quem é o fundador da Samkhya? Então, o fundador é, no geral, aceito como sendo o sábio Kapila. Então, Kapila significa amarelo. Então, dizem que o corpo dele era amarelo, então o nome dele era Kapila. E um aluno dele foi Asuri. E também ele foi um aluno de Pankashika. Então, há muitos estudantes e professores diferentes, mas esses são os melhores. Ele era o melhor.
Mas é difícil agora dizer o quão importante realmente era e o impacto que eles tiveram na tradição Samkhya, porque eles não deixaram nenhum rastro. Mas mais tarde as pessoas elas tinham tanta fé e reverência pelo Kapila, pelo sábio Kapila, quanto elas poderiam ter por um Deus, quanto elas tinham por um Deus. Então, esse tipo de reverência, ela não acontecia para outros sábios de outras escolas, mas acontecia para o Kapila, que ele era reverenciado como um grande ser, como um Deus. E a razão principal pela qual as pessoas desenvolveram tal amor e afeição por Kapila e apenas pelo Kapila, uma razão histórica é que foi muito tempo, ele era muito antigo, passou muito tempo desde que ele fundou o sistema, então por essa razão ele era considerado importante. Por exemplo, o sábio Kapila era muito conhecido até mesmo um século antes do Buda aparecer. Então, por uma perspectiva, ele era um grande pensador, um grande lógico, e é o fundador de uma tradição. E ele está entre os mais antigos fundadores de uma tradição. Então, essa é uma razão. Mas ele provavelmente não tinha muitos estudantes que seguiam a sua tradição. E por essa razão, a posição dele é que a escola filosófica se manteve como uma filosofia, não se tornou de fato uma religião. Nós pensamos que não tem muita diferença entre filosofia e religião, mas tem diferença. Por exemplo, na nossa tradição budista, especialmente na tradição tibetana, nós falamos sobre as 4 escolas diferentes. Por exemplo, nós falamos sobre a escola Caminho do Meio, a escola Madhyamaka. E nós falamos como uma escola filosófica, mas não como uma religião. Mas as escolas não budistas, elas realmente não tiveram o mesmo status, não alcançaram o mesmo status que o budismo. Na verdade, a escola Samkhya, ela era uma antiga escola filosófica, uma escola muito antiga, mas ela não foi capaz de se tornar uma religião. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre os textos fundamentais da escola Samkhya. Agora, as 6 escolas ortodoxas, os 6 darshanas, todas tinham textos que elas consideravam fundamentais. E todos escritos no estilo de sutras, em versos. Mas para a escola Samkhya, há um Samkhya Sutra, porém, mas há muito debate se esses versos Samkhya, eles podem ser identificados como um texto raiz ou não. E a razão para isso eu vou falar depois. Assim, os textos que eles consideram mais importantes é o verso sobre o Samkhya, ou Samkhya Karika. Então, esse texto ele foi escrito por Ishvara Krishna. Então, o nome dele era Ishvara Krishna. E foi escrito por ele, provavelmente, no século 5 ou 4 antes da Era Comum. E os Samkhya Sutras, tradicionalmente, é que ele foi escrito pelo fundador. É dito que ele foi escrito pelo fundador, o sábio Kapila, é o que é dito normalmente. Mas as pessoas que pesquisaram, na verdade, há um debate se os Samkhya Sutras foram escritos pelo Kapila ou não. E a razão para isso é porque não há nenhuma referência a esse texto nos primeiros textos do Samkhya. Eles não falam sobre o Samkhya Sutra e também não fazem nenhuma citação sobre ele.
Mas aparentemente foi escrito, se foi um texto escrito pelo Kapila, então eles teriam que abordar isso e fazer citações a respeito desse texto, mas não há nenhuma. E no Samkhya Sutra, há muito traço de influência Vedanta nele, há uma grande influência, há muita ciência do Vedanta nele, e por essa razão, eles, eles afirmam que foi escrito por um membro da escola Vedanta, em algum período entre o século IX e o século XIV. É isso que alguns estudiosos afirmam. E como eu mencionei o estudioso, o acadêmico chamado Garbe, e ele diz que que o, o momento mais antigo que o Samkhya Sutra pode ter sido escrito provavelmente foi não antes de 1380 e não depois de 1450. Então, ele acredita que esse foi o período onde o Samkhya Sutra foi escrito. E por essa razão, os pesquisadores eles duvidam que o Samkhya Sutra foi escrito por Kapila. E agora, o texto mais importante na tradição Samkhya são os versos do Samkhya, o Samkhya Karika. Mas eu não tenho tempo para recitar todos os nomes. Então, eu não vou falar sobre isso agora. No chinês, porém, há um texto chamado Os Sete Versos Dourados, que foi um texto que foi traduzido para o chinês por Yanda Tempa. Ele é chamado de Mestre Wensi. Ele, na verdade, era um monge coreano. A terra natal dele era a Coreia, na dinastia Tang. E esse mestre, Wensi, e ele escreveu um longo comentário sobre o Sutra, Desenrolando o Pensamento. E ele fala sobre esse verso de novo, repetidamente. Então, isso, no século VII, ele traduziu esses 70 versos dourados para o chinês. E agora há um debate se esse texto é o mesmo do Samkhya Karika, escrito pelo Ishvara Krishna. Então, eu não irei falar em detalhes sobre isso, mas eu falarei sobre os princípios, mas não detalhadamente. Então, basicamente, o Samkhya ele é fundamentalmente um sistema dualista. Então, todos os fenômenos conhecíveis, eles surgem de dois constituintes básicos. Então, qual que são esses dois? O primeiro é a pessoa, ou Purusha, é o eu. Também é conhecido como eu. E é cognoscente por natureza. É aquele que consome. E outro nome, e o nome do outro constituinte é a natureza primal, ou pradana. Então, chamada natureza primal ou natureza fundamental. E isso é material por natureza. Para explicar isso é muito simples. O que está dizendo é que tem o constituinte cognitivo e o outro é um constituinte material. Então, basicamente, é isso que eles estão dizendo. Então, se diz que as três qualidades e 20 manifestações e assim por diante. Mas agora eu não vou falar sobre os princípios das escolas. Eu fiz muita pesquisa sobre isso e eu tive uma dor de cabeça, porque há muito a dizer. Mas eu acredito que é melhor não falar muito sobre isso hoje.
Se eu falar isso de forma muito resumida, você não vai compreender, mas se eu falar muito a respeito disso, não tem tempo suficiente, então é muito difícil. Então, por essa razão, eu vou falar sobre isso, mas basicamente, Samkhya é um sistema dualista com dois constituintes. O eu, que é o Purusha, que é primariamente um constituinte cognitivo, e você tem a natureza primal, o Pradana, que é a natureza material. E todos os fenômenos surgem da natureza primal. Então, se eu for em muito detalhe a respeito disso, vai ser difícil para vocês compreenderem. Então, a segunda escola filosófica é a escola yoga. E a escola yoga, a escola Samkhya, na verdade, eles são ateístas, eles falam que não há um criador do mundo. Então, eles dizem que não há nenhuma deidade, não há um criador. E não é possível provar que há um criador do mundo. Então, essa é a visão que eles têm. Porque eles têm essa visão básica, então muitos naquela época eles não apoiavam a escola Samkhya. E a razão para isso é que as pessoas achavam que tinham Deus e que Deus era importante, que Deus era algo sagrado. E porque eles pensavam isso, eles não apoiavam Samkhya, não apoiavam a posição da escola Samkhya. Então, para ratificar esse erro, esse defeito, a filosofia do yoga surgiu. Agora, essa escola yoga, se nós pensarmos a partir de uma outra perspectiva, a escola yoga, ela aceita os princípios da escola Samkhya, mas como algo adicional a isso, eles continuam acreditando numa deidade suprema, Ishvara. E também eles tinham alguns aspectos da prática secreta da percepção yógica. Então, basicamente, a yoga, a filosofia, ela pega a escola Samkhya como base e adiciona algumas práticas de yoga a isso. Então, por essa razão, não é uma filosofia que traz algo especial e separado da Samkhya. Na verdade, a escola yoga, é possível dizer que ela é um Samkhya teísta, porque os Samkhya são ateístas, certo? Então, nós estamos falando sobre o Samkhya teísta, isso é a escola yoga. Então, no geral, quando nós falamos sobre o significado da palavra yoga, a palavra, ela aparece em alguns Aryanakas e alguns Upanishads, e por essa razão nós podemos dizer que a prática da yoga, ela se desenvolveu gradualmente. Ela apareceu antes dos Aryanas e se desenvolveram gradualmente. No Mahabharata, eles falam da escola yoga, que já está como estando presente já no seu tempo. Mas quando isso foi pesquisado, da tradição do yoga, que tem um caráter de filosofia, ela só surgiu após a escrita do sábio Patanjali. Então, a tradição de yoga ela foi fundada pelo sábio Patanjali. Somente após ele ter escrito os Yoga Sutras, é que a escola yoga ela se tornou uma tradição filosófica completa. E o momento do nascimento e morte do sábio Patanjali, nós não podemos dizer, é desconhecido. E isso é uma característica da história indiana. Quando nós falamos sobre os grandes mestres, e nós perguntamos quando eles nasceram, quando eles morreram, nós não podemos falar isso com certeza, não há data. Não há registros para nada. Mas quando os pesquisadores pesquisaram isso,
Parece que no quarto século antes da Era Comum, havia o sábio Panini, aquele que nós falamos um outro dia, com o seu texto falando sobre a gramática de Panini. Há um comentário sobre a gramática de Panini chamado Mahadhyasam. E esse comentário foi escrito pelo sábio Patanjali. Então, se nós olhamos para esse comentário, o Patanjali, provavelmente, ele foi um autor do século I da Era Comum. Mas há pessoas que duvidam se o Patanjali escreveu mesmo esse comentário sobre a gramática de Panini. E há outras pessoas que dizem que os Yoga Sutras eles não foram escritos apenas por um único autor, mas que, ao invés disso, muitos fragmentos dos Yoga Sutras eles foram compilados durante muitos anos por muitos diferentes yogis. E provavelmente foi por volta da época de Nagarjuna, no século 5, 6 da Era Comum, é que esse texto ele foi completo. E também há outros acadêmicos que dizem que os Yoga Sutras e os autores ou o autor provavelmente apareceram no século 5 ou 6 antes da Era Comum. Mas há muitas asserções sobre isso porque não é claro, não há registros claros sobre isso na história. Então, os estudiosos, eles aparecem com muitas hipóteses diferentes. Mas, no geral, quando nós pensamos nos Yoga Sutras, há 4 capítulos básicos. Então, os 4 capítulos são, o primeiro capítulo é o Samadhipada, o segundo é o Sadhanapada, o capítulo da prática, o Vibhutipada, capítulo sobre poder, e o quarto Kaivalapada, o capítulo sobre isolamento. Então, isolamento aqui significa liberação. Os Samkhyas chamam liberação de isolamento. Então, basicamente, você tem o Purusha, o eu, que permanece sozinho. Quando o eu ele está separado da natureza primal da existência. Então, isso é chamado de isolamento ou liberação. Então, há 4 capítulos. Então, o que é ensinado no Samadhipada, que é o capítulo sobre Samadhi, ensina sobre a prática de Samadhi. E o que nós queremos dizer com Samadhi é quando você tem um movimento limitado da mente. Esse movimento limitado da mente é a mente focada. É um nível da mente que você alcança. Então, para limitar o movimento da mente, é preciso treinar constantemente. É preciso criar o hábito disso. O hábito de atenção plena e consciência plena. Isso não acontece de uma vez. E nessa tradição você também tem que ter fé e devoção por Ishvara. E a partir disso surge a experiência superior do yoga. Basicamente é isso que está ensinado no Samadhipada. E também há o Sadhanapada, o capítulo da prática. Então existem muitos métodos para desenvolver a prática superior do yoga, muitas maneiras diferentes. Eles ensinam que há 8 diferentes métodos. Dharana, Dhyana e Samadhi são os últimos 3, eles são a essência da prática do yoga. E se alguém atinge o Samadhi, o que acontece? Essa pessoa obtém os poderes de clarividência. E assim é possível alcançar a liberação. E isso é o que ele ensina. E o próximo capítulo é o capítulo sobre o poder, onde ensina sobre clarividência. Então, fala sobre conhecer o passado, o futuro, ouvir sons em todas as direções, saber quais são as situações, ser capaz de ter conversas diretamente com os deuses e espíritos, ser capaz de voar,
andar na água sem afundar, e muitos outros poderes sobre-humanos. Então, eu não preciso falar sobre isso em detalhe, mas basicamente as yogas, há muitas diferenças em termos de prática. Em termos de prática, é muito diferente do Samkhya, mas em termos de filosofia, é exatamente a mesma. Então, durante o tempo que a yoga se desenvolveu, eles estavam muito próximos das asserções do Samkhya, da Samkhya. E, basicamente, ele aceita a apresentação do Samkhya, dos 25 conhecimentos, sem nenhuma alteração. Mas a filosofia Samkhya, ela basicamente, ela era ateísta, certo? Eles dizem que não existe uma razão para dizer que há um criador do mundo. Mas do contrário, a escola yoga, ela afirma que existe o Deus Ishvara, ou Maheshvara. Então, por que eles afirmavam que havia um Deus? Porque eles afirmam que não há um Deus. A Samkhya é chamado o Samkhya sem Deus, ou Samkhya ateísta. E a escola yoga é chamada de Samkhya com Deus, ou Samkhya ateísta. Então, nesses textos tibetanos sobre as escolas filosóficas, eles falam sobre a escola Samkhya sem Deus e a escola Samkhya com Deus. Eles não usam o termo yoga. E a razão para isso é pela semelhança nas visões filosóficas. E uma outra distinção é que a yoga afirma que existe um Deus que é permanente, que é outro que não é o eu, e não é a natureza primal. E a relação entre Ishvara e o eu, então Deus é como se fosse o universal, e Purusha, o eu individual. Mas não há muito tempo para eu entrar em muito detalhe. Então, em resumo, as características da escola yoga, ela pega os princípios da Samkhya com uma apresentação de Deus e une esses dois. Então, essa história é uma qualidade distinta dos textos da escola yoga. E por essa razão, isso era muito, muito chamativo, era algo muito apelativo para o povo indiano. Então, eles tinham uma apresentação completa de lógica, vindas da escola Samkhya, e também tinha uma apresentação de Deus. Então, as pessoas achavam que ela era muito atrativa, e eles seguiam a escola yoga. Mas o ponto é que, nessa época, na sociedade, isso se tornou muito supersticioso, ou uma visão cega. Eles desenvolveram muito interesse em mantras, como eu falei, falamos no Atharva Veda. E a prática de mantra aqui é diferente da nossa prática do mantra. A prática do mantra nessa época era primariamente pelo interesse para conseguir realizações para essa vida, não para a próxima vida. Então, a prática do mantra era essa. Então, no começo, a escola do mantra não era muito importante. Mas então eles começaram a fazer sacrifícios, né? Sacrifícios de animais também. E eram sacrifícios muito cruéis. E por que eles tinham tantos sacrifícios? A escola yoga, ela perdeu esse status que ele tinha e foi caindo um pouco na Índia. Então, no começo, a escola yoga realmente ela se tornou muito conhecida, ela se disseminou rapidamente, mas logo, por causa desses sacrifícios, ela declinou também muito rápido. E a razão é que essa é a razão para ela não ter se espalhado tão amplamente. E não ter durado não ter tido a duração de um longo período de tempo. Então, agora nós vamos ter 30 minutos de pausa.
Olá, Zudade, né? Toque de runa, né? Sumba de garasana. Agora, a terceira das 6 escolas ortodoxas é a escola Nyaya. Há escritas diferentes para essa escola. Então, essa é a escola que apresentou, determinou principalmente as apresentações da lógica e validade. Então, essa é a raiz de todas as escolas de lógica. Então, ela é chamada de Nyaya ou de escola de lógica. Em sânscrito, ela também é chamada de Nyaya Vidya, ou conhecimento lógico. Mas quando nós dizemos conhecimento lógico, não é muito conveniente. Então, em tibetano, ela se chama Rigpa Chenpa. E o fundador da Nyaya é tradicionalmente o sábio chamado Gautama. Esse sábio, Gautama, e há um outro sábio chamado Akshapada. E algumas vezes se diz que eles são o mesmo e algumas vezes não. Algumas pessoas afirmam que eles são o mesmo, e algumas pessoas dizem que não, que são dois diferentes. E, no geral, dentre os sábios antigos, há 3 muitos conhecidos que tinham o nome de Gautama. O primeiro é um autor que compilou os sutras e começou essa tradição da literatura. E o segundo é o fundador da escola Nyaya. E o terceiro é o nosso professor, o Buda Bhagavan. Também se chamava Gautama. Então, quando nós usamos os nomes, nós precisamos saber quais desses 3 Gautamas nós estamos falando a respeito. É preciso ficar claro que nós não estamos aqui nos referindo ao nosso professor Buda. Então, como Gautama ele estabeleceu sistemas de lógica, então o nome dele ele é conhecido entre os acadêmicos budistas, os eruditos budistas. E se você se pergunta quando Gautama viveu, novamente, como antes, nós não podemos saber. Os indianos, eles não tinham nenhum interesse em registros e datas. Então, se você pergunta quando ele nasceu, quando ele morreu, não há muito a dizer. Mas quando os estudiosos pesquisaram isso, eles estimam que ele provavelmente viveu no período, em algum momento entre 150 e 50 antes da Era Comum. E da mesma forma, há um tratado do Nagarjuna chamado O Entrelaçado Refinado, ou Refinadamente Entrelaçado, e ele lista cada um dos 16 pontos dos sutras. E refuta, então, de modo, então, que ou o Gautama foi contemporâneo ou anterior a Nagarjuna. Então, quais são os textos básicos ou fundamentais da escola Nyaya? O que é reconhecido como texto fundamental é o Nyaya Sutra. E esse Nyaya Sutra é considerado o texto mais importante. E o Nyaya Sutra se diz tradicionalmente que ele foi escrito pelo sábio Gautama e tem 538 estrofes em 5 livros. E o comentário mais antigo sobre o Nyaya Sutra é o comentário sobre o Nyaya Sutra.
do século V da Era Comum, por um erudito chamado Vatsyayana. Então, esse é o comentário dele sobre o Nyaya Sutra. Esse é o comentário mais antigo. Então, esse autor, provavelmente ele é de uma geração anterior ao Dignaga. Provavelmente ele foi contemporâneo de Vasubandhu, um grande mestre de lógica. Então, os textos de lógica, ele começou com os não-budistas, com a tradição bramânica, e gradualmente eles se espalharam para a tradição budista. E depois do século V, na tradição budista, de lógica e validade, ela se espalhou amplamente entre os budistas. Isso foi principalmente por causa dos mestres Dignaga e Dharmakirti. Nós podemos dizer que os mestres mais antigos de lógica e validade, na verdade, esses dois, eles refinaram os ensinamentos de lógica das tradições anteriores de lógica e fizeram novos comentários sobre validade. Então, eles não são os mestres mais antigos. Então, se nós olharmos as posições da Nyaya moderno, as posições dessa escola, elas são diferentes do que da Nyaya anterior. Aquelas posições que foram refutadas por Dignaga e Dharmakirti. E, no meio tempo, houve uma refutação budista de lógica. E, em particular, havia um filósofo ainda mais conhecido que Dharmakirti, que era Dharmottara, que escreveu um comentário sobre a asserção da validade de Dharmakirti, e fez com que a tradição Nyasa mudasse. E, nessa época, a tradição fez com que a tradição Nyasa mudasse a partir das tradições budistas. Então, eles incorporaram essa lógica budista dentro da sua tradição. E o maior impacto que o Gautama teve foi o estabelecimento de um sistema completo por meio de 16 categorias. E o estabelecimento desse sistema completo de lógica e filosofia, por meio de 16 categorias, ela criou uma nova tradição intelectual. E o seu objetivo era realizar a talidade, ou a natureza real. Então, foi nesse intuito que ele fez essa apresentação. E a característica mais distinta é da lógica inferencial, e que são conhecidos como 5 passos de comprovação. E, particularmente, esses 5 passos de silogismo, eles foram usados mais tarde na lógica e se tornaram muito influentes. Então, a hipótese, o motivo, a analogia, a reafirmação e conclusão são esses 5 aspectos diferentes. Então, o primeiro é como, por exemplo, há um incêndio na colina. Essa seria a hipótese. Essa é uma posição, uma hipótese. Há um incêndio na colina. E a prova, o motivo disso é que há fumaça acima da colina. E a analogia para isso é que onde há fumaça, há fogo. Como, por exemplo, é uma cozinha. A cozinha sendo uma analogia. E a reafirmação é, há fumaça na colina. E a conclusão é, portanto, se há fumaça, há fogo. Essa é a conclusão. Então, use esses 5 procedimentos de inferência para estabelecer o significado. Então, o silogismo em 5 passos.
Agora, se você remover os dois primeiros ou os dois últimos silogismos em 5 passos, então é muito diferente. Então, isso não é muito diferente da lógica que foi desenvolvida pelo filósofo grego Aristóteles. Então, quando nós falamos em sistemas de lógica, eles são, na verdade, o mesmo. Então, esses dois sistemas de lógica, eles se desenvolveram em áreas completamente diferentes, um no Oriente e um no Ocidente, um na Grécia e um na Índia, mas eles apareceram mais ou menos pela mesma época. Então, as pessoas começaram a se perguntar por que eles aconteceram na mesma época. Um no Ocidente, um no Oriente, mas eles têm a mesma explicação, né, o mesmo sistema. As pessoas começaram a questionar isso. E não apenas elas questionaram, algumas pessoas pesquisaram isso e elas dizem que deve ter uma relação causal entre ambas. Agora, não há nenhum documento sobre isso, mas a hipótese que há é por causa de 2 pontos, eles tomaram algo que, como poderia ser uma decisão a respeito disso. A primeira coisa que eles dizem é que primeiro se desenvolveu na Índia e depois na Grécia. O segundo ponto é que se nós compararmos a lógica grega com a lógica indiana tem um nível muito mais alto do que a grega. Então, o que eles dizem é que quando o rei Alexandre, o imperador grego, Aristóteles era, na verdade, o tutor de Alexandre o Grande. Então, quando Alexandre o Grande invadiu a Índia, Aristóteles criou uma conexão com a Índia. Então, a lógica de Aristóteles foi retirada da Índia. E é isso que eles dizem. Que ele mesmo estudou, através de sua própria inteligência, ele melhorou ela e a completou. É o que algumas pessoas dizem. Essa é uma introdução breve à escola Nyaya. E agora a quarta escola é essa, Vaisheshika. A escola Vaisheshika. Agora, a escola Vaisheshika, ela surgiu, se nós pensarmos sobre a escola Yoga, por exemplo, na escola Samkhya, não havia a posição de um Deus. A Sankhya dizia que não há prova que há um Deus criador. Então, a maneira como as pessoas viam, eles não veneram deuses, eles não têm um Deus. Então, as pessoas tinham um sentimento estranho. E por essa razão, não havia muitos apoiadores da Samkhya. Mas a Yoga adicionou Deus, elas diziam que tinham Deus. Então, eles acrescentaram um postulado à escola Samkhya. E da mesma forma, a escola Vaisheshika, ela viu os defeitos na escola Nyaya. Então, eles retificaram isso e acrescentaram alguns pontos próprios. E isso se tornou a escola Vaisheshika. Então, tradicionalmente, se diz que o fundador da escola Vaisheshika é o sábio Kanada. E ele tem outros nomes também. Kanapuj, ou Kanapaksha. Então, ele tem diversos nomes diferentes. E um outro nome é o Lupa, ou o sábio da coruja. E a razão é porque quando esse sábio ele estava praticando austeridades, as austeridades não budistas, ele sempre ia olhar no lixo, procurar no lixo os ingredientes, no resto de outras pessoas. E ele comia esses pedaços de comida. Então, ele também era chamado de
ou comedor dos pequenos pedaços. E também dizem que ele determinou, a Vasheshka diz que o nome Upala vem do nome do seu clã. Não há discussão a respeito dos não budistas, por ele ser chamado de eunuca. E também as pessoas dizem que Kana, no seu nome, significa átomo. E nessa escola diz que todo mundo externo, toda a realidade externa é feita de átomos, então daí viria o seu nome. Agora, o texto raiz, ou o texto original da sua tradição, é o Vaisheshika Sutras, que foram escritos pelo sábio Kanada. É isso que eles reconheceram como texto básico. Mas se você quer saber quando isso foi escrito, as datas realmente não estão nada claras. Então, uma coisa que nós temos que lembrar é que os indianos, eles eram muito estranhos. Primeiro, eles não têm história, não têm tradição de registrar a história. E, por uma outra perspectiva, eles tinham tantas tradições e que, na verdade, eles memorizavam tudo. E quando você memoriza, por muitas gerações, eles apenas memorizavam as coisas e nunca escreveram nada. E quando as coisas elas eram escritas, não havia nada escrito durante muito tempo. Então, os pesquisadores posteriores, eles não podem adivinhar como foi escrito, porque não há evidência documentada a respeito disso, de quando foi escrito, quando foi composto. Se é algo memorizado quando a pessoa morre, então isso era perdido. E os textos, eles podiam estar decorados, mas como eles não eram escritos, então quando os pesquisadores modernos, eles olham isso, eles não conseguem encontrar nenhuma prova que esse texto até mesmo existiu, que esses textos existiram. Então essa é uma dificuldade. O que algumas pessoas dizem sobre as datas do Vaisheshika Sutra é que isso foi anterior ao budismo. Algumas pessoas dizem que foi no século I ou II da Era Comum. E os Sutras Vaisheshika, eles tinham 10 capítulos e 370 estrofes. E o comentário mais conhecido foi escrito por um mestre chamado Prashaspada, que é chamado o Compêndio das Propriedades da Matéria. E isso é considerado o comentário mais antigo dos Vaisheshika Sutras. E os Vaisheshikas, eles dizem que havia 2 comentários antigos, mas esses comentários, eles não existem mais. Mas, em todo caso, o comentário mais antigo é esse comentário pelo mestre Prashaspada. E se nós pensarmos sobre os princípios ou as características distintas, para o Vaisheshika, o mundo inteiro é feito de átomos. E os átomos, eles são imutáveis e eternos. Então, eles são permanentes e eles são em números incalculáveis. Então, o mundo inteiro é feito de átomos. E os átomos, eles se combinam. Como eles se combinam, como eles se separam? Porque há um poder escondido, um poder o qual nós não podemos ver, que causa os átomos, essa combinação e separação dos átomos. Então, é uma causa oculta, que causa separação e combinação. Mas, em todo caso, o mundo inteiro seria feito de átomos. E a composição dos átomos não é criada pelos deuses, ela é acumulada pelo poder oculto. E provavelmente esse poder, ele veio a existir através do poder do karma acumulado. Então, basicamente, o coração do sistema Vaisheshika é realmente uma investigação das qualidades materiais, do mundo material.
Então, talvez seja mais apropriado dizer que, ao invés de ser uma filosofia, ela é como física, é uma ciência. Provavelmente ela é a primeira tradição indiana a investigar a física. Então, há acadêmicos que postulam isso. Mas, em todo caso, eles dizem que o mundo é feito todo de átomos, e esse é o suficiente para falar sobre a escola vaidística. E agora, a quinta escola é a escola Mimamsa. A Mimamsa significa... Antes de falar dessa escola Mimamsa, de Chopawa, a Chopawa, então eu já falei sobre a escola Sankhya, Yoga, Nyaya e Vaisheshika. Todas elas aceitam a literatura védica, mas elas não são diretamente conectadas com os Vedas. Mas a Mimamsa, ela se divide em duas, tem a anterior e posterior, e a primeira ela é chamada de Uttara, ela é chamada de Purva, e a posterior de Uttara, ou Vedanta. Então, em toda a história da filosofia indiana, elas são consideradas como a mais ortodoxa de todas as visões ortodoxas. Elas são completamente ortodóxicas. Porque a determinação de ortodoxa aqui é o quão próximo elas estão dos Vedas. Isso é o que é dito na filosofia védica no geral. Então, a Mimamsa, originalmente, ela era uma escola e gradualmente se tornou o Purva, a Mimamsa inicial, e a Vedanta, ou Tara, a Mimamsa final. Então, qual é a causa que fez essas duas escolas se desenvolveram? É que a maior parte das escolas filosóficas dessa época, elas estavam indo numa direção ateísta. Elas não diziam que não há um Deus, elas não diziam que há um Deus também. Mas elas diriam que não havia um valor em haver um criador do mundo. Então, basicamente, todas essas visões filosóficas dessa época, elas estavam vindo numa direção ateísta. E ambas essas visões, eles mantinham as tradições. E eles não aceitavam oferendas de sacrifício e também diziam que não havia um Deus. Eles aceitavam as oferendas, mas eles não aceitavam um Deus que criou o universo. Mas havia escolas também que diziam que não havia Deus de forma alguma. E algumas escolas ortodoxas, elas estavam indo no caminho de ser não teísta. E a escola Mimamsa, ela se desenvolveu no intuito de preservar e de manter essas visões tradicionais. Eles queriam preservar a visão tradicional de Brahma. E por essa razão, eles tinham tanto apego aos Vedas ou às tradições brahmânicas. Eles não tinham escolha, a não ser preservar e manter essa tradição. E nessa época, havia muitas refutações a respeito de Brahma ou de um criador. É dito que o Buda eliminou as distinções de casta e ensinou que os rituais não tinham sentido. E isso foi muito influente. E por essa razão, nesse período, o Mimamsa, ele colocou muito esforço em provar a sua posição. E onde ele colocou mais esforço foi nos rituais, em explicar por que os rituais eles eram importantes e assim por diante. Então, a Vedanta, ela focou primariamente na filosofia dos Vedas, e dizia que havia um criador do mundo e assim por diante. E, posteriormente, a Vedanta, que preservou e manteve as visões dos Upanishads, ela se tornou como a ancestral de todas as escolas e filosofias modernas hindus.
Então, primeiro, falando sobre a Mimamsa inicial, se você se pergunta quem foi o fundador, ela foi fundada pelo sábio Jaimini. Então, Jaimini era o nome do fundador. Se você se pergunta a data do seu nascimento e morte, claro, novamente, nós não conseguimos falar nada a respeito disso. Mas, tradicionalmente, se diz que ele escreveu os Mimamsa Sutras por volta de 200 antes da Era Comum. Mas Mimamsa... Mas não havia uma conexão entre a escola Mimamsa e os Mimamsa Sutras no início. Mas se nós olharmos para as escrituras budistas que estão preservadas no chinês, o budismo ele se espalhou pela China antes de se espalhar no Tibete, certo? Então, quando nós olhamos quando o nome Mimamsa apareceu, há muitos textos que foram traduzidos para o chinês antes de serem traduzidos para o tibetano. Então, se nós olharmos para as escrituras no tibetano, Mimamsa aparece somente no século IV. Somente num texto por Bhava Viveka, chamado Um Comentário sobre a Lâmpada de Prajna. Essa foi a primeira vez que apareceu a palavra Mimamsa. E também o texto de Dharmakirti, a agulha de Vajra. Então, às vezes nós vemos que Mimamsa se desenvolveu em algum momento entre os séculos 5 e 6 antes da Era Comum. Mas não é possível apontar uma data específica. E os Mimamsa Sutras, eles foram escritos por esse sábio Jaimini, e tem 12 capítulos. E nesses 12 capítulos, tem 2.742 estrofes. Então, dentre todos os textos raiz das 6 escolas darshanas ortodoxas, esse é o mais longo. Os textos das outras escolas não são tão longos. Algumas centenas de estrofes. E o comentário mais antigo sobre o Mimamsa Sutra é um do mestre chamado Shamaravasya. E esse foi o comentário mais antigo sobre o Mimamsa Sutra. E os Mimamsas posteriores usaram ele como uma grande fonte, a grande base para os comentários. Agora, esses comentários fazem uma diferenciação clara entre o Mimamsa e o Vedanta. Originalmente, o Mimamsa e o Vedanta, eles eram uma escola apenas que gradualmente se dividiram em duas. Então, esse comentário, ele faz a diferenciação entre o Mimamsa e o Vedanta de forma definida. Ele traz essa diferença claramente definida. E a diferença é que, primariamente, é que todos têm uma responsabilidade, todos os humanos. E qual é essa responsabilidade? É praticar os rituais que são ensinados nos Vedas. Então, eles escrevem muito sobre os rituais que estão nos Vedas. Por exemplo, quando nós falamos sobre os monges e monjas que fazem pujas, nos Vedas, por exemplo, há muitos rituais e práticas. Então, os Mimamsas, eles também explicam quais são as razões para fazer tais rituais. E eles encorajam as pessoas a se engajar nas práticas. Então, a respeito disso, em termos de filosofia, não há muito a dizer a respeito da escola Mimamsa. E seria mais apropriado chamar a Mimamsa de uma escola ritualista, de uma escola filosófica. Em termos de filosofia profunda,
eles realmente não alcançaram, não conseguiram fazer algo muito profundo. Agora, a Mimamsa, ela preservou a tradição dos Vedas e das práticas védicas, com muita reverência aos Vedas. E quando falamos dos Vedas, o que eles dizem é que as palavras dos Vedas, elas são naturalmente presentes e permanentes. E que os sábios, por essa razão é que os sábios puderam escrevê-las. E as palavras, elas não têm um autor, elas são apenas palavras naturais que as pessoas ouviram. Então, eles fizeram essa proposição que as palavras, elas são permanentes. E, no geral, os Mimamsas, eles podem não ter muitas posições filosóficas, mas eles primariamente estão envolvidos em rituais. Então, qual é a razão para eles serem considerados uma das 6 escolas ortodoxas? É porque mesmo que em termos de filosofia eles não tenham feito nada muito valioso, a maneira como eles explicam os textos é algo muito característico. A maneira como eles explicam é que primeiro eles explicariam o sentido do texto. E então eles trariam todas as perguntas, eles apresentavam todas as perguntas e dúvidas. Então eles diriam, essa lógica que refuta as objeções. Então eles apresentariam as razões para provar. No tibetano nós falamos sobre apresentar a tradição, refutar a tradição, e assim por diante. Isso é muito similar na Mimamsa. Eles têm essa maneira de explicar os textos de uma maneira semelhante. Então, talvez seja melhor falar sobre a segunda dessas escolas. A segunda escola Mimamsa Vedanta. E essa é a 6ª escola ortodoxa, a escola Vedanta. E o fundador da Vedanta, as condições para essa fundação é que primeiro a Mimamsa Vedanta era um só e depois elas se dividiram em 2, como eu já comentei. E a Mimamsa principalmente era baseada nos 4 Vedas, nos Brahmanas e na literatura brahmânica. E provavelmente eles faziam uma investigação disso. E por isso eles formam a escola Mimamsa inicial. Então nós podemos chamá-la de escola Mimamsa inicial, ou a escola Mimamsa ritual, ou a escola Karma Mimamsa. E o Vedanta, dentro da literatura védica, a escola Vedanta, ela primeiramente explica a filosofia dos Upanishads, ou a seção sobre sabedoria nos Upanishads. Então, eles são chamados de Mimamsa posterior, ou a Mimamsa dhyana, a Mimamsa da sabedoria. E, em particular, o Vedanta também tinha uma grande presença de Brahma, então também é chamado de Brahma Mimamsa. Então, basicamente, como eu mencionei antes, a Mimamsa e a Vedanta elas eram como representações muito importantes das escolas ortodoxas. E a razão para isso é que a Mimamsa é como a fonte para as práticas rituais atuais dos hindus. E o Vedanta é a fonte para as visões filosóficas dos hindus.
E a razão pela qual eles se separaram, dividiram em duas, você se pergunta sobre isso novamente é difícil para os pesquisadores darem respostas específicas para isso. No entanto, se nós olharmos os textos nos quais elas surgiram, a maior diferença na posição, no posicionamento delas, é que nos Brahma Sutras está explicado que há um objetivo último a ser atingido. E nos Vedantas dizem que o objetivo último é atingir a liberação. E os Mimansas dizem que é o ritual, que o objetivo último é os rituais, que através atingindo os rituais, você consegue alcançar a liberação. Então, basicamente, quando nós falamos sobre o tempo, quando o Vedanta tomou o Vedanta como fonte, a liberação dos humanos, então, primeiramente, na época em que o Vedanta apareceu, o fundador provavelmente foi o sábio Badrayana. Barayana. É um outro nome para ele, é Vyasa. E esse sábio provavelmente é do século I, mas nós não podemos dizer isso com certeza qual que era a data de nascimento dele. E é o tratado mais importante dessa tradição, um deles, é um texto chamado Prachanapauda, o Tratado das Escrituras. E é escrito por um mestre chamado Gaudapada. E também havia um mestre muito proeminente, um erudito muito proeminente, chamado Adi Shankara. Então, Adi Shankara, ele basicamente definiu o que os Brahmas são, e ele definiu que é o Advaita Vedanta, ou Advaita não dualista. Então, os textos que ambos escreveram se tornaram muito influentes nas visões. Particularmente a visão de Shankara, de Brahma, e a vacuidade ensinada nos textos do caminho comum budista, elas são muito similares em termos de como a essência disso é descrito. E mesmo nas escolas Vedantas, algumas pessoas dizem que Shankara era secretamente um budista, que ele estava fingindo ser um hindu, mas na verdade ele era um budista. Então as pessoas atacavam ele por essa razão. E há muito a dizer sobre esse tópico, mas eu não tenho muito tempo agora. Se eu tiver mais tempo no futuro, eu vou entrar em mais detalhes. Então, no geral, nós temos a escola Vedanta, a escola Vedanta não dualista, que se espalhou amplamente pela Índia. Então, quando nós olhamos na literatura indiana, nas tradições indianas, eles falam sobre as características e tradições e aspectos, e há muitos aspectos e traços da escola de Vaita Vedanta. Há muitos traços na cultura e literatura indiana. E quais são os textos fundamentais da Vedanta? São os Brahma Sutras. E eles dizem que isso foi escrito por Badrayana, como eu mencionei. E os Vedantas, eles mesmos, a fonte da filosofia é o Upanishads. Mas os termos que eles usam, eles dizem que os Brahma Sutras é o texto principal deles, mas quando eles estabelecem a filosofia, eles usam citações do Upanishads e do Bhagavad Gita e dos Brahma Sutras. Então, esses são os textos que eles usam primariamente.
E eles dizem que o Brahma Sutras é o texto principal, que eles aceitam, que eles explicam. Então, de onde vem essa Brahma Vidya? A consciência lúcida de Brahma. Isso é reconhecido como a essência dessa escola. E eles primariamente investigam isso. Mas os Brahma Sutras, eles têm 4 capítulos diferentes. E cada um tem mais 4 sessões. Então, ele tem mais ou menos no total 550 estrofes. E mais tarde, ele foi tido como uma das 6 escolas ortodoxas já na Era Comum. E antes de nós falarmos da Era Comum e de antes da Era Comum, acredito que alguns de vocês não sabem a diferença entre antes da Era Comum e a Era Comum, porque alguns membros da nossa sangue, eles não foram para as escolas, alguns monges e monjas. Então, por essa razão, eu vou descrever a diferença entre Era Comum, antes da Era Comum e Era Comum, amanhã. Então, isso aparece nos Vedas e em alguns textos budistas também. E a posição principal, ou os princípios da escola Vedanta, é que eles dizem que há um Deus que é todo permeante. Então, o mundo inteiro, na verdade, a sua base, a sua natureza é Brahma. Então, tudo surge de Brahma e no final isso se dissolve em Brahma. Quando nós falamos de Brahma, não é como um Deus individual, significa a natureza das coisas. Todo mundo surge da expansão de Brahma. Então, o que o Brahma diz é que há o eu, Purusha, a natureza primal, e que na natureza são duas coisas diferentes. Mas os Vedantas, eles refutam isso. E os Vaishika diz que tudo é feito de átomo, então eles também refutam isso. E o que Brahma disse é que eles não são entidades separadas, mas são um em essência. A natureza de todos os fenômenos, nós dizemos que a natureza de todos os fenômenos são o Dharmata, é o Dharmata da vacuidade, certo? Dharmata, vacuidade. E eles estão dizendo a mesma coisa, eles falam que é vacuidade, mas que é Brahma por natureza. Isso é realmente muito semelhante. Então, eu não preciso explicar isso em muito detalhe agora, porque eu estou ficando um pouco cansado sobre isso. E também é difícil para vocês compreenderem tudo imediatamente. Então, eu não preciso entrar em muito detalhe agora. Então, eu vou dar aqui um resumo. Não seria correto se eu não te desse um resumo das 6 escolas ortodoxas. Então, para dar um sumário, um resumo, eu basicamente dei introduções para todas as 6 escolas ortodoxas. Em termos dos princípios delas, eu preciso ensinar mais. Mas se eu ensinar mais, não há tempo. Se eu ensino de forma muito resumida, ninguém compreende muito. Então, é melhor nem dizer muito. Mas se nós resumirmos os pontos, a Samkhya, escola Samkhya, eles identificam os dois constituintes básicos para o mundo, que todos os fenômenos eles surgem desses dois constituintes. A escola Yoga diz que há um grande Ishvara, Maheshvara, que é o grande Deus criador que transcende todas as coisas. E então a escola Nyaya, eles determinam o que as coisas são primariamente através de lógica. Eles desenvolvem um sistema de lógica. E a escola Vaisheshika, diz que o mundo inteiro vem de átomos permanentes. E a escola Mimamsa diz principalmente
que os rituais védicos são a natureza básica. Então, eles tomam um grande interesse nos rituais. E a última é a Vedanta, que elas dizem que todos os fenômenos, eles surgem de Brahma, e o eu e o Brahma, eles são a mesma coisa, eles não são dois, então eles explicam isso, certo? Então, basicamente, quando nós falamos da escola Samkhya Yoga, então, na verdade, o significado é basicamente que, no geral, é basicamente o mesmo. E no Yoga Sutra, eles dizem que todas as posições lógicas tomadas eles tomam todas as posições da escola Samkhya, e basicamente o que eles adicionam é que há um Deus. É que a Samkhya diz que não há um Deus e não há prova de um Deus. Então, o Yoga, ele muda isso e diz que há o Deus Ishvara, Maheshvara. Mas então, o Deus Ishvara, ele é basicamente o foco da sua meditação. Mas eles não dão grandes detalhes filosóficos, não fazem uma grande apresentação filosófica da natureza de Deus, de uma maneira lógica e profunda. Então, por essa razão, há muitas discordâncias entre o Samkhya e a Yoga. É como se eles fossem o irmão mais velho e o irmão mais jovem. E quando nós olhamos para a escola Nyaya, então, sempre estão falando sobre os textos de lógica, mas, na verdade, o objetivo delas é esse treinamento, se esforçar em direção da liberação. E a escola Vaisheshika, eles dizem que tudo é composto de átomos. Então, a explicação deles é basicamente a respeito de física, não é realmente uma filosofia. E mais tarde, a Nyaya e Vaisheshika basicamente se tornaram uma só tradição. E a Mimamsa e a Vedanta, primeiramente, eles tiveram interesse nos rituais, eles enfatizavam os rituais, então eles apenas faziam rituais. Então era difícil afirmar que eles eram uma tradição filosófica. E a Vedanta determinava os significados da filosofia nos Upanishads. Então, basicamente, quando nós nomeamos como 6 escolas filosóficas, 6 escolas ortodoxas, quando nós olhamos de verdade, é somente 3 escolas filosóficas. A primeira é a Samkhya, Rigpa-Chempa, e ela tem uma visão não teísta muito forte, porque elas estão chegando perto do ponto de vista ateísta. Aqueles que estavam de acordo com dos Vedas, eles tinham uma visão ortodoxa. Nós podemos apresentar o Vedanta como sendo uma visão ortodoxa. Então, por essa razão, é considerada uma tradição muito importante na tradição hindu. Agora, se nós pensarmos nessas 6 escolas que apareceram, se essas 6 escolas apareceram antes do budismo, agora nós falamos sobre as 6 escolas nós pensamos que essas 6 escolas devem ter aparecido antes do Buda, mas na verdade não há certeza a respeito disso. Há um erudito japonês chamado Kimura Taiken, e ele diz que todas as 6 escolas darshanas, elas mostram influência no budismo. Então, a maioria dessas 6 escolas ortodoxas, elas apareceram depois da forma original do budismo, porque elas mostram traços de influência do budismo, mas nós falaremos mais sobre isso amanhã. Então, o que nós falamos sobre o budismo original, eu também falarei sobre isso amanhã. E a razão pela qual nós colocamos essas 6 escolas
ortodoxas em um único grupo, é que não há muito sobre elas no chinês, na língua chinesa. E os estudiosos japoneses também não falam muito sobre elas. Então, basicamente, na nossa maneira tradicional, nós falamos sobre os 6 professores não budistas, estamos falando sobre as escolas filosóficas. E também não há um grupo único sobre as escolas budistas. Eles são meio que separados, são fragmentadas. Eles não são somente um único grupo, e seriam as 6 escolas ortodoxas. Então, eles trazem todos para um só grupo. Trazer as 6 para um grupo é algo que se desenvolveu somente posteriormente, né? Então, somente nos últimos séculos. E como eu estou explicando agora, no passado, as pessoas falavam dessas escolas ortodoxas, mas a maneira como eles eram agrupadas, como eu estou explicando agora, é muito diferente, era muito diferente antes. Então, eles tinham uma maneira diferente de ordenar essas escolas. Então, mais tarde, os estudiosos, quando eles explicaram as filosofias bramânicas, eles falaram primariamente desses darshanas, 6 escolas ortodoxas. Então, por essa razão, eu acredito que nós não temos escolha, a não ser também termos interesse por elas. E por essas razões, no intuito de facilitar a explicação, eu dei essa apresentação dessas 6 escolas não ortodoxas. E isso é basicamente o que temos para hoje. Então, agora eu falei sobre as 6 darshanas. E é difícil falar sobre 6 grandes escolas filosóficas num dia só. Mas eu falei o quanto eu podia sobre elas. E então, a agenda mudou um pouco agora e eu preciso explicar novamente, eu acho. Então, amanhã é o dia 7 de setembro. Então, nós vamos ter ensinamento amanhã. No dia 8, nós teremos um dia de pausa. Nós teremos ensinamento no 9 e 10. No dia 11, nós teremos pausa. E nós teremos, então, mais 2 dias de ensinamentos, 12 e 13. Originalmente, nós iríamos acabar no dia 12, mas foi estendido por mais um dia. Agora, você deve pensar, meu Deus, ele fica adicionando datas, isso nunca vai acabar. Mas isso não é tão fácil. Então, a partir de amanhã, eu vou dar uma introdução a essas outras escolas não budistas, e também a escola jainista. E após isso, então, eu comecei a falar sobre a escola budista. Então, serão 4 ou 5 dias falando sobre o budismo. E eu falarei o quanto eu puder nesses dias. Mas eu não vou me apressar nisso. Porque se eu não falar o que eu preciso dizer a respeito de tudo isso, então eu fico perdido. Então eu não vou me apressar e vou pegar o tempo necessário para ir por isso. E eventualmente nós vamos falar sobre mantra, mas nós precisamos chegar lá como uma tartaruga que vai bem devagar. Eu fico pensando, ele nunca vai chegar no mantra secreto. Mas o tópico, eventualmente, vai acontecer. O objetivo principal é falar sobre o mantra secreto, mas há muito a dizer para nós chegarmos até lá. Há muita história de pano de fundo que é necessário ensinar.
Então, originalmente, eu pensei em falar de uma forma muito simples, mas então foi ficando mais e mais complicado. Então, agora eu estou tendo problemas em parar. Então, já falei bastante também sobre as escolas não budistas. Eu acredito que nós vamos começar sobre o budismo amanhã. Então, no geral, o tópico de filosofia é mais difícil. Você precisa ler muitos textos e as fontes estão em tantas línguas diferentes, em inglês, chinês, japonês e tantas outras línguas. E é preciso passar por todas. Algumas eu consigo compreender, algumas não. Então, é sempre necessário pedir ajuda de outras pessoas. Então, basicamente, eu não tive um minuto de descanso. Então, quando eu estou ensinando isso, eu estou dizendo apenas um pouco, mas quando eu comparo, tem muito que eu preparei. Basicamente, se eu pudesse apresentar 50% do que eu escrevi, nem isso seria possível. Então, agora vamos recitar as preces de dedicação.